cliente, apesar de a gente ser uma empresa, né, Espaço Arquitetura, né, as pessoas buscam a Carol Bowman. A gente começa a entender assim esse processo, até porque muitos fornecedores nos pedem sempre, né, uma chance, um momento, enfim. Mas entende também que o trabalho de mão de obra, de coisas muito artesanais, principalmente, é muito difícil, né? Porque a gente está falando de talentos também. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira edição do nosso podcast Conectando com Melissa Mussi. E a nossa convidada de hoje é uma arquiteta apaixonada por arte. Formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, ela também é formada em teoria musical e piano clássico, além de ter estudado pintura sobre tela. Recém-formada, ela passou uma longa temporada em Barcelona, onde ela teve a oportunidade de conhecer toda a metodologia construtiva da Europa, trabalhando em uma das principais construtoras da Espanha. E hoje ela é considerada um dos grandes nomes da arquitetura. É com grande prazer que eu converso hoje com a arquiteta Caroline Bowman. Carol, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, vamos conversar. Carol, eu descobri pesquisando sobre a tua trajetória, eu descobri algo da tua vida fantástico e que eu realmente não sabia. A tua conexão com a arte. Né? Formação em piano clássico, pintura sobre tela. Sim. Conta um pouquinho dessa conexão tua com a arte pra gente. Que tem tudo a ver com a arquitetura, né? A gente fala, né? A arquitetura é uma arte, né? Está entre o rol das artes em que a gente se expressa de alguma forma, né? Diferente da escultura, da pintura e da própria música, a arquitetura ela mexe com todas as dimensões, né? Então, eu acho que é reflexo até do que eu já buscava desde pequena, né? Assim, esse lado criativo, e claro que a música entrou na minha vida por uma sugestão da minha mãe, que também sempre tocava, e eu tinha irmã mais velha que também já fazia, e só que fiquei nesse caminho. Então a minha infância e adolescência inteira, né, eu fiz a teoria musical, me formei, o piano, me formei, e entendo hoje o quanto isso contribui, porque ainda toco, ainda, né, pratico. Você pratica até hoje? Pratico até hoje, né, não assim com uma frequência, então não faço mais aula, né, mas é uma coisa que eu adoro, eu não vivo sem, na verdade eu não projeto sem música, então começa por aí, né, a parte criativa sempre tem música junto, porque é uma maneira que me inspira. Então eu entendo hoje que eu já estava sendo formatada na profissão, porque eu já tinha talvez esse lado, esse talento, esse gosto pela arte de uma forma que eu ainda não sabia talvez expressar, que chegaria na profissão de arquiteta, né, mas com certeza o lado principalmente sensitivo, né, que eu acho que envolve as experiências, né, que envolve o olhar, né, um olhar apurado, um olhar diferenciado no sentido de ir mais a fundo, né, com aquilo que está mostrando ali, aquilo que está sendo feito ali. Você conseguir ver além. Ver além, né, e aí acho que a arte tem esse papel, né, na vida de qualquer pessoa, né, qualquer pessoa não precisa se envolver com a arte, mas quem gosta de apreciar uma exposição, um recital, um museu, né, ela com certeza ela entende que aquilo de alguma forma modifica ela internamente, né? Sim. E aí isso faz muito sentido para a minha vida hoje pessoal e profissional, com certeza. E falamos da entrada da arte na tua vida, que na verdade sempre teve dentro de você, né, Carol? Então, conta pra gente um pouco como a arquitetura entrou na sua vida, em que momento você parou e disse, quero ser arquiteta? Eu acho que foi ali pelos 10, 11 anos, porque meus pais também sempre, apesar de não serem da área, eles sempre gostaram muito, né? De reformar a casa, de fazer as coisas. Então, a época das muitas revistas, né? E eu pegava as revistas da minha mãe e pegava o sulfite em cima e ia desenhar a casa. E, ó, essa aqui é a casa. Então, acho que
foi meio natural esse processo. A pintura sobre tela entrou depois, já estava na faculdade quando eu fazia, porque eu achava que era um talento que eu precisava desenvolver a mais, principalmente do traço à mão livre. Mas a questão de gostar, né, do projetar, do desenvolver espaços, né, para as pessoas, veio muito pequenininha. Eu nunca tive dúvida na escolha, né? Eu falo dos 10 anos porque eu lembro dessas cenas, assim, de pegar essas revistas e ir, né, passando por cima e dizendo que aquilo fui eu que fiz, né, o projeto, enfim, né, de mostrar que eu sabia desenhar algo. Foi uma releitura minha. Uma releitura, né, naquela minha condição ali que eu tinha de fazer isso, mas eu lembro que eu gostava disso, meus pais incentivavam, falavam, que lindo que ficou, enfim, né, mas ali, assim, quando eu entrei no segundo grau, antes de pensar, né, no vestibular, eu já sabia que ia fazer arquitetura, mas assim, ninguém na família, tem uma irmã mais velha que é engenheira civil, mas pouca diferença, então ela também não estava indo na faculdade para dizer. Eu acho que é algo que veio realmente lá quando eu nasci mesmo. Alguma identificação que você teve na época de escola, algum talento que foi detectado ali, ou foi mais essa questão do contato com as revistas do segmento? Assim? Eu acho que na escola tinha um pouco, porque eu sempre gostei de fazer os trabalhos, né? Eu sempre coordenava, eu sempre era como é que fala? Representante de turma, né? Então, se tem que fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, né? É o cartaz, é a canetinha, né? Então, assim, esse mundo sempre existiu, né? De me envolver nessa produção artística, né? As aulas de artes, então, assim, eu adorava, né? E aí eu acho que hoje, até enxergando um pouco como mãe, né? Que a gente vai vendo os filhos se desenvolverem, a gente começa a ver que os talentos estão ali, de alguma forma, né? É uma questão, às vezes... A gente ter a sensibilidade de parar e se atentar a identificar algumas coisas. Sim, porque tem coisas que vêm, né, nesse DNA, enfim, você tem oportunidades, às vezes, de levar isso mais adiante, ou às vezes até, né, de focar em outra coisa, mas é visível. E aí, hoje, enxergando no meu filho alguns talentos que ele tem, eu me vejo com algumas coisas que eu realmente tinha já desde pequena, né? Vai ser arquiteto também? Não, acho que não. Pelo menos ele disse que não, né? Ainda tem 11 anos. Ainda tem 11 anos, é pequeno, tem uma bagagem pela frente, né? Mas que ele tem, o lado criativo e sensitivo, com certeza ele tem. Muito presente. Muito presente. Carol, falando muito do teu perfil, você tem uma natureza totalmente inquieta. A gente nota isso. Carol é envolvida com artes, é envolvida com música, arquitetura, comunicação, a gente percebe muito nesse teu dinamismo, né? Isso é muito claro, e isso, imagino que foi essa inquietude que te levou, em seguida da tua formatura, a ter uma experiência na Europa, em Barcelona, né? Você trabalhou em algumas das principais construtoras de lá. Como foi essa experiência? Pois é, eu acho que... E foi antes de abrir teu escritório, né? Foi, na verdade, eu já trabalhava numa construtora, estágio, enfim, ia ficar, não ia... Estava terminando a formatura, mas o curso de arquitetura, a gente tem um olhar, ele é muito voltado para a história da arte, né, para a história da arquitetura como um todo, e aí eu vejo que, né, a nossa história brasileira, dos arquitetos brasileiros, perde muito para quem realmente nasce no berço da arquitetura e da arte, da história, que é a Europa, né. Então, a gente tive que estudar muito tudo isso, né, na faculdade, gostava, né, de acompanhar, mas eu não tinha tido oportunidade, né, de ir, não fui com os meus pais quando eu era pequena, então eu tinha esse desejo, essa vontade, né, e aí eu estava desde do quarto ano tentando uma bolsa, uma forma, um estágio, alguma coisa, e aconteceu bem no ano que eu me formei, né, então foi difícil até porque minha formatura acabou sendo um período mais tarde, assim, e aí eu consegui negociar lá para ir nesse estágio assim que saísse a colação e fui. Né? A arquiteta comunicadora deu um jeitinho de... Deu, né? Nem sabia o que vinha por trás de tudo isso, né? Mas enfim, consegui e deu muito certo isso, e acho que foi muito importante essa experiência, primeiro porque eu fui lá encontrar com tudo que eu tinha aprendido na teoria, né? E realmente foram meses assim muito especiais lá, imersivos, né? Eu fiquei em Barcelona, né? Cheguei lá no ano dos 100 anos de Gaudí, então a cidade respirava arte, arquitetura,
E fui entender tudo aquilo que eu tinha estudado, e aí falei, não, realmente é isso que eu quero na minha vida, né? Não, e é uma experiência riquíssima, porque por mais, foi o que você comentou, que a gente aqui no Brasil tem acesso, não é um acesso tão natural. A gente não tem essa imersão. Tudo acaba ficando muito teórico. Então, a ida para lá realmente deve ter te dado ainda mais certeza do caminho que você tinha escolhido. Com certeza, foi assim algo muito importante, né? E foi muito gostoso ao mesmo tempo, né? Porque eu estava realmente nesse período de transição, né? Entre sair da faculdade e entrar no mundo profissional. E eu fui lá realmente com a cara e coragem, né? Eu lembro que eu tive até que contornar essa questão do idioma, né? Porque eu estava buscando Europa, né, mas assim, tinha a questão do país que falasse inglês, né, em inglês eu já era formada e tal, e aí me veio a Espanha, né, falei, meu Deus, né, e quando veio a ficha ali, e você fala espanhol? Eu falo, mas não falava nada, né. 3 meses. Aprendi ali. 3 meses de intensivo, daí para realmente chegar e falar, e também foi super legal isso, porque meio que deslanchei assim no idioma e vi que era para ser ali mesmo, Espanha, e depois, né, expandi ali para os outros países. Entre os países da Europa, a Espanha, eu digo que é um dos países que facilmente eu moraria. Ah, com certeza, né, a gente se identifica, primeiro eles gostam muito dos brasileiros, a gente se dá muito bem, né, eu fiz grandes amigos até hoje, e é uma região muito bem localizada no contexto da Europa, então foi muito fácil, né, eu ir para os países vizinhos ali, foi ótimo, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora, e que faz a gente enxergar, assim, também da onde vêm as coisas, né? As questões, principalmente na arquitetura, relacionada à proporção, à estética, à hierarquia das definições, né? Porque o belo, o estético não nasceu do nada. Existe uma história por trás de tudo isso, que envolve desde a criação da família, a hierarquia, às vezes religiosa, e o contexto de quem está anos-luz à nossa frente, né? Então, realmente... contexto histórico que realmente fazia todo o sentido ali. Todo sentido, exatamente. Carol, aí você voltou a abrir o teu escritório, que já está completando 20 anos. 23, né? Na verdade, fui para lá em 2001, a minha formatura é 23 anos, Ano que vem são 24 anos, 2001, né? Isso aí. 23 anos, meu Deus. Muita história, muita evolução, né? Muita, verdade. Ao mesmo tempo que a gente fala que é bastante tempo, né? Eles falam, meu Deus, mas são só 23 anos, né? Eu espero trabalhar, sei lá, 40, 50, não sei quanto tempo, né? Vou poder, mas enfim, me dá a sensação de um meio de caminho, então tem muita coisa pela frente ainda, né? Quando a gente ama o que a gente faz, né? Realmente a gente sempre quer aprender mais, sempre quer se dedicar mais, parece que o tempo passa muito mais rápido. Você não vê passar, né? Você não vê Graças passar. a Deus. Carol, assim, a gente nota muito, você fez alguns movimentos no mercado que foram, se não foram inéditos, foram movimentos muito, muito marcantes, né? A gente teve uma pandemia, né? Não tem como a gente falar de arquitetura sem comentar do que foi o marco da pandemia nesse segmento de mercado, aonde o olhar se voltou muito para o digital. Né? A gente teve que aprender a fazer reunião online, vocês tiveram que aprender a apresentar projetos online, muitas habilidades foram desenvolvidas ali. E realmente assim, foi um momento onde o olhar voltou muito para o teu escritório, além de todo o talento indiscutível que você tem, por essa comunicação que você travou com o teu cliente. Não só com o teu cliente, mas realmente assim, esse projeto que você desenvolveu no sentido de desmistificar a arquitetura para o cliente final, mostrando diário de obras, mostrando as dores e as delícias de ser arquiteto, mostrando o que dá muito certo, mas o que pode não dar tão certo assim. E realmente assim, foi algo que chamou muita atenção porque a gente não vê isso acontecendo com frequência. Há alguns projetos que a gente vê, né, de alguns escritórios, que às vezes a gente acompanha algumas coisas, mas que não tem a frequência que você teve. Realmente você levou isso muito a sério e você ficou muito conhecida no mercado por essa tua habilidade de comunicação e por você ser uma embaixadora, né, dessa desconstrução da arquitetura, por mostrar o dia a dia. Como veio essa ideia e que resultados você conseguiu colher no mercado e levar ao mercado disso? Então, é uma história até engraçada o começo de tudo isso, né? Porque
Eu comecei ali em 2017, 2018, finalzinho de 2017. Isso aconteceu naturalmente, né? Enfim, não foi nada planejado. Foi um cliente que ele era muito centralizador, estava chegando em Curitiba, mas ele queria saber tudo da obra, só que ele é um CEO de uma empresa, enfim, ele não tinha ele queria, né? Porque na verdade também era uma surpresa para a família, enfim, os filhos não sabiam tudo que ele estava planejando, né? Com esse apartamento. E aí ele queria o tempo todo que eu narrasse para ele tudo o que estava acontecendo, né? Então, olha, essa semana veio aqui, o marceneiro montou isso, agora nós estamos nessa fase, agora chegou a pedra, né? E não contente com as narrações, ele começou pedindo para eu filmar isso para ele, né? Falei, mas eu quero ver o vídeo, se podia gravar falando para mim, né? Parecia até que ele estava me instruindo, assim, né? Parecia um mentor, né? E eu nem me passou isso pela cabeça, né? Aí eu começava a gravar, então, né? Primeiro eu dava bom dia para ele, enfim, né? E aí eu começava a mostrar. Até o dia que ele chegou e falou assim, você já reparou como você fala, né? Nos vídeos para mim, de uma maneira que parece que você está falando para um público, para muita gente, não sei o quê, você fala com tanta naturalidade. Daí eu falei, para, imagine, não sei o quê, porque eu nunca me gostei de assistir. Aliás, isso, né, é uma coisa que eu não faço até hoje, assim, não vejo as coisas que eu gravo, porque senão também, né... Grava, coloca no ar e seja o que Deus quiser. Exatamente, né, então, e aí ele começou a falar isso e eu brinquei com ele, eu falei, então tá, então eu vou começar a divulgar o final da sua obra, porque aí faltava realmente, acho que uns 15, 20 dias, né, para encerrar, e ele ia fazer essa surpresa para a família achava que estava chegando em Curitiba, e aí que iam ver o que iam fazer, e na verdade estava chegando com um apartamento prontíssimo, com todos os gostos do filho, da filha, tudo, né, ele pensou em absolutamente tudo. A gente brinca, né, até com a flor no vaso. Tava com tudo, roupa de cama, com tudo, e eles realmente não sabiam de nada, né. E então eu gravei e falei, vou começar a publicar para ver o que vai acontecer, e aí eu tinha acabado de fazer minha conta no Instagram, né, e eu comecei a colocar, e eu falei, então agora você vai começar a assistir por lá, né, me segue lá, então você vai ver tua obra lá. E aí aquilo realmente, naquela época, foi algo que eu não imaginava, né, que as pessoas iam realmente se envolver, né, de tal forma, e me dar tanto apoio também, né, de falar, nossa, tô adorando, enfim, tô gostando. E aí, automaticamente, isso começou, né, a acontecer. Daí com as outras obras, eu falei, bom, essa foi só o finalzinho, a outra, então, agora acho que vou colocar também, né, e assim, e aí isso foi indo, né, de uma maneira que... Mais um talento teu que você descobriu. Que descobri, na verdade, assim, eu realmente nunca tive dificuldade de falar sobre alguma coisa que eu conheço, que eu domine, né, nem vergonha, então isso é uma coisa que não é um bloqueio para mim, eu entendo que é difícil, às vezes, para muita gente, né, fazer essa conversa, né, porque não deixa de ser uma conversa ali na obra, na frente de quem estiver ali e tudo, né. E aí eu fui conduzindo isso de uma maneira que eu comecei a perceber que realmente existia um público para isso, né? E esse público, ele é muito diverso. Ele vai desde a dona de casa, que já me falam que é a novela do dia a dia, não pode perder um capítulo, né, do que acontece, porque se eu não colocar, elas vão me cobrar. Mas faz uns 3 dias que você não vai lá, o que está acontecendo, né? Isso acontece até hoje, né? Até estudantes, né, que também vêm muito para entender, a compreender, porque aí nesse meio a gente explica algumas coisas, né? Vem muitos profissionais da área também, para ter talvez informações sobre fornecedores, porque a gente acaba mostrando, principalmente as coisas que dão certo ali no sentido assim, um fornecedor que tem realmente o nosso perfil de trabalho, que lida da maneira que a gente lida, então volta e meia eles estão ali nesse contexto junto com a gente. E os clientes, né? Os clientes que passaram também, não só os clientes que já eram clientes do escritório, que estavam com as suas obras ali, sendo monitoradas de alguma forma, mas também os clientes novos, né? Porque acho que é uma maneira deles nos conhecer. Diferente, né, de anos atrás, que a gente tinha só as revistas, uma publicação em jornal, né, para saber o que aquele profissional faz. Hoje, eles chegam no escritório me conhecendo, eles falam coisas que eu já sei que ele me viu em algum lugar falando isso, né. Então, que traz muito essa proximidade, eles se sentem muito próximos, né, e aí nesse ponto eu sinto que eles estão mais próximos de mim no começo da relação do que eu deles, porque eles já conhecem muito mais coisas minhas, porque acompanharam uma viagem, ou acompanharam um término de obra, ou então eles acompanharam uma solução, um problema que eu discuti, e eles gravam algumas coisas, e no contexto da conversa eles falam sobre isso, né? Então,
eu acho super interessante porque eles já fizeram o filtro, e isso é muito legal, porque é um cliente que já vem posicionado, ele já tem uma escolha definida, né, do que ele pretende, de como ele pretende que as coisas dele sejam conduzidas, e ele sabe que ele vai encontrar ali aquela Caroline que ele viu ali no dia a dia. Se ele já pesquisou. Que ele já pesquisou, ele já acompanhou, ele já viu, né? Então eu acho que essa identificação ajuda muito, filtra muito, ajuda na seleção, e por isso que eu insisto, inclusive, com os profissionais todos que façam isso, porque é uma maneira, inclusive, de não só de divulgar o trabalho, mas justamente do cliente se identificar, porque sendo verdadeiro o que você está fazendo ali, ele te conhece, ele já sabe como é que vai conduzir. Exige muita disciplina, né? Exige, né? Exige muita disciplina, e principalmente a constância, né, de você fazer. Então, eu procuro ser muito criteriosa de selecionar as obras que a gente vai acabar dando esse contexto do diário de obras, para que tenha um começo, meio e fim, né? Para que não fiquem coisas soltas, perdidas. Que seja storytelling mesmo, que Exatamente. Ele consiga um storytelling contado da vida real, daquela situação, né? E que ele consiga acompanhar a evolução das coisas, então eles conseguem curtir junto, né, comigo, as dores, os sabores, as alegrias, os momentos de mudança do cliente, né, os problemas de obra de uma forma. Então eles também sugerem muitas coisas, né, e é interessante que eu percebo, né, que é justamente isso que faz essa constância eu continuar fazendo, porque chega um ponto que eu também sinto falta se não fizer. Então, Carol, acaba que essa questão do Instagram, da plataforma do YouTube, são uma estratégia comercial muito diferenciada do teu escritório. Porque na hora que o cliente chega, ele não chega buscando um profissional, ele chega buscando a Caroline, porque ele já criou uma identificação com você. A gente fala que apesar disso não ter acontecido propositalmente, né, todo esse início e tudo que a gente faz ali é muito orgânico, é muito verdadeiro, né, eu acho que tem uma base também da questão de compartilhar conhecimento, né? A gente está num momento, né, numa geração, numa época de vida em que a gente não guarda mais isso para nós. Então é uma forma de, toda vez que você fala de algo que você conhece, sabe que dá certo e defende aquilo, é uma maneira de você propagar isso, né, para outras pessoas que ainda não tiveram acesso a essa informação, ou mesmo estudantes, né, ou recém-formados. É uma maneira de estar ensinando de alguma forma, né? Contribuindo de alguma forma. Acho que fazendo o meu papel ali é uma maneira de trazer um propósito também para a profissão, no sentido de, eu tinha essa ideia, inclusive fiz mestrado, né, achando que eu iria para o meio acadêmico, justamente por essa coisa de gostar de falar e de me envolver com as pessoas ali, mas aí eu vi que sala de aula também, fiz uma experiência e vi que não dava para mim, assim. Então é uma forma de eu ensinar um pouco do que eu, né, do que eu conheço. Compartilhar, ensinar não é o termo, eu acho que é compartilhar conhecimento, as coisas que dão certo, que já deram certo, que podem dar certo melhor, né, porque a gente sempre fala que a arquitetura em tudo tem solução, né, mas existem maneiras de você fazer isso e querendo ou não, aí esse cliente acaba me conhecendo, às vezes muito mais do que eu conheço ele quando ele chega no escritório, né? A sensação deve ser curiosíssima. É bem gostoso, é interessante porque ele já vem até com algumas palavras, com algumas informações, né? Tem o cliente que já faz a sua autodefinição, né? Enfim, vem com termos assim, mas eu sei, mas você é meio general, o negócio da obra e não sei o quê. Então eles também me dão certos atributos assim que eu desconheço, né? E que aí acho gostoso de ouvir, né? Porque é um olhar completamente desvinculado, né? E acaba que isso me ajuda muito a ter essa relação muito próxima. Então hoje troco muito essas informações ali, porque virou uma coisa muito prazerosa para mim, né? Não faria se fosse sofrido, se fosse difícil, ou se eu não gostasse, né? É natural, as pessoas curtem, é muito orgânico, é muito verdadeiro, e querendo ou não, isso de certa forma reflete como uma estratégia comercial, mas nunca foi essa a intenção, né? A intenção, aconteceu, foi algo muito orgânico. Aconteceu, muito orgânico, e agora isso, de certa forma, ajuda o mercado como um todo, porque eu acho que o cliente também passa a valorizar mais o trabalho do profissional de arquitetura, porque ele entende tudo o quanto envolve, que não é só um projeto, né? Que não é só definir um material, uma especificação. Eles começam a enxergar o quanto é trabalhoso, o quanto exige de detalhe, de envolvimento, de responsabilidade numa obra para nascer algo do começo ao fim até ele morar, né?
Então, eu acho que, de certa forma, isso também contribui muito para que hoje eles valorizem a profissão, valorizem o trabalho, entendam os desafios que vocês exato, enfrentam como profissionais da área. Sim, porque por trás de tudo isso também tem esse desejo, né, de que o mercado só melhore, né, de que a gente possa realmente defender aquilo que a gente acredita na arquitetura, né, na profissão que eu escolhi e fazer com que os clientes compreendam isso, né, porque é uma prestação de serviço. E como toda prestação de serviço, hoje é muito difícil, né, você prestar um bom trabalho, você confiar nas pessoas. E Carol, você não está sozinha, você é a regente de um grupo de empresas e fornecedores que se envolvem. Por exemplo, esses dias eu vi no teu Instagram uma casa que eu até quero que você fale sobre ela, maravilhosa, de 1.000 metros quadrados. Você fica imaginando, quando você vê uma obra dessa, um resultado final desse, a quantidade de pessoas envolvidas realmente para fazer com que tudo isso saísse de uma forma primorosa do papel. E aí você me diz aqui, disseminar um pouco mais da arquitetura como eu acredito e pessoas que trabalhem como eu trabalho. O que isso significa? E qual a importância da sintonia entre o profissional e o fornecedor? É fundamental, né? Não tem essa parceria, nós não fazemos nada sozinhos, né? E isso a gente sempre explica para o cliente. Enquanto está no processo de criação do projeto, sim, é o escritório, a minha equipe, sou eu coordenando ali tudo e responsável por tudo que a gente coloca em pé, né? Que é a casa, a reforma, defender aquelas ideias e justificar. Então, enquanto está nesse contexto, é 100%. Eu, o escritório, a equipe, né? Somos 100% responsáveis pelo que a gente está entregando para o cliente, pelo que ele contratou, que é algo completamente abstrato, né? Eu sempre faço esse exercício de me colocar no papel. Se eu não fosse arquiteto e fosse contratar um profissional, né, de arquitetura, né? Como que eu viria tudo isso? Porque realmente é muito difícil, né? Você entregar o teu sonho, às vezes a tua vida, tudo que você conquistou com o teu trabalho, com a tua família, com o teu marido, enfim, né? Acaba sendo a tua maior expectativa, né? A tua maior expectativa, né? Então, porque uma viagem é uma viagem, você vai fazer outra, se não der certo, né? Enfim, tem o lado bom de tudo, mas às vezes uma casa, como essa que você citou, né? Que a gente entregou agora recentemente, de 1.000 metros quadrados, são anos de projeto e construção, como são anos de sonho do cliente para chegar nisso, né? Então, a gente sabe do tamanho dessa responsabilidade e aí esse filtro de fornecedor realmente é muito afunilado, porque quem não tiver o perfil de trabalho como a gente trabalha, não estará mesmo, né? Nesse contexto, por quê? Porque não dá para ter o risco não vai acontecer. E é uma confiança muito grande depositada, então você tem que ter muita responsabilidade em como realizar essa expectativa que foi depositada em você. Exatamente, porque é um cliente que confia 100% no nosso trabalho e eu vou querer entregar 110%. E eu não tenho como entregar isso sozinha, porque aí eu tenho tudo desenhado, detalhado, a gente pode fazer o nosso melhor nos projetos que cobram muito isso. Eu acho que a gente tem essa obrigação de a cada ano, com os softwares, com tanta tecnologia, com tanta possibilidade hoje de entregar projetos cada vez melhores, mas eles não se auto-executam, né? A gente precisa dos parceiros, dos fornecedores para colocar tudo aquilo na prática real, né? Uma metodologia muito profissional. Uma metodologia muito profissional e é claro que com o tempo e com a experiência de trabalho, a gente sabe o caminho, muitas vezes, de como executar aquilo para justamente fazer esse direcionamento, né? Mas não existe brecha para essa possibilidade do improviso, né? Numa obra de grande porte, né? Porque tudo precisa sair realmente muito dentro do que foi planejado, né? Então, a primeira coisa existe um planejamento para isso, né? Nada é ao acaso, né? Nada é ao acaso, as coisas não são decididas assim, né, da noite para o dia. Aquilo que está se passando, às vezes, ali no dia a dia de obra ou do próprios stories do Instagram, nossa, tem meses, se não tiver anos de pensamento, de escolha, inclusive daquele fornecedor, né? Para ele estar lá hoje, naquele momento, realmente
contribuindo e executando o nosso projeto, né? Então, Carol, você tem uma linha de trabalho e isso, né, longe de mim querer questionar o que está certo e o que está errado. São linhas diferentes. Existem escritórios que optam por ter muitos projetos e uma equipe muito robusta fazendo a orquestra disso. Pelo que nós conversamos, você tem uma linha de projeto muito autoral. Você atende clientes de uma forma muito exclusiva, muito específica, onde você sempre está muito presente. Então, os teus clientes automaticamente são muito selecionados e estratégicos para o teu escritório. Sim, foi uma escolha que eu tive que fazer, né? E isso eu posso dizer que aconteceu ali em 2018 para 2019, um pouquinho antes da pandemia, que ou eu mudava a estrutura do escritório para realmente pulverizar um pouco mais, assim, essa questão de quantidade, ou eu realmente aceitava que eu teria que seguir numa linha daquilo que eu consigo fazer estando à frente. E como eu não tenho sócia, nunca tive, e tenho esse perfil centralizador, né, isso já é, acho que inerente, assim, da minha criação e do meu jeito de ser, eu tenho certeza hoje que fiz a escolha certa, né? O nosso escritório hoje é um escritório boutique, em que a gente realmente entrega 110% para o nosso cliente. Quando ele fala, fala assim, eu nem sei o que vai ser o nosso melhor vai ser o que a gente entregar para vocês, que vai ser melhor do que a gente já fez. A gente vai estar sempre buscando fazer algo melhor do que a gente já entregou, mas 100% comigo na coordenação. E isso, Carol, é uma coisa que eu queria trazer muito, porque você me disse algo que me marcou muito, né? Porque depende muito do perfil de cada cliente. O teu cliente, ele quer a tua presença constante com ele. É um serviço muito mais exclusivo. Então, a tua exigência na entrega tem que ser muito mais aprofundada. É exatamente isso. Hoje o cliente, apesar de a gente ser uma empresa, né, Espaço Arquitetura, né, as pessoas buscam a Carol Bowman, né, e eu tenho plena consciência disso, principalmente dessa responsabilidade. Então, se eu estiver fazendo qualquer sugestão, indicação para esse cliente, é a mim que ele vai recorrer. Carol, para um fornecedor merecer estar no teu seletíssimo portfólio de parceiros, qualidade não é negociável. Qual é o diferencial que ele tem que ter? São vários pontos, né? Mas eu acho que poderia, a gente começa a entender assim esse processo, até porque muitos fornecedores nos pedem sempre, né? Uma chance, um momento, enfim, acompanham, até porque a gente tem Imagina o assédio. Nossa, é muito, é todo dia. No dia acho que umas 10, 15 por dia perguntam ali, enfim, querem participar e ter essa oportunidade. Mas, e claro, a gente busca sempre estar atualizando esse nosso pool de fornecedores, mas entende também que o trabalho de mão de obra, de coisas muito artesanais, principalmente, é muito difícil, né? Porque a gente está falando de talentos também, né? Não é só a marca em si, é quem realmente executa lá no canteiro de obras, né? Então, você pode ter toda uma estrutura enorme de uma super marca, mas o processo, ele é inteiro, não é só o local, o tamanho da loja, enfim. São uma porção de coisas, mas a gente vai buscar sempre para um novo fornecedor o tempo de experiência que ele tem no mercado, na área específica, né? E o comprometimento. Né, o comprometimento em realmente fazer... Isso por meio de um histórico que você tem acesso da empresa. De um histórico ou de a gente ter testado ele em outras obras. Né? Ninguém entra numa obra desse porte, por exemplo, sem a gente ter conhecido antes numa mostra, num momento temporário. Nas minhas obras pessoais, que eu testo muito fornecedor, na minha casa, no escritório, né? Com alguém que queira e esteja disposto. Já testei, inclusive, com o cliente. Né? Isso tem uma história desse fornecedor, e se ele ouvir esse podcast, ele vai saber que é ele. Né? Não vou falar quem é, mas ele insistiu tanto, né, que ele queria uma oportunidade, porque ele se identificava exatamente com o estilo de trabalho que eu tenho, que a gente tem no escritório, que ele me abordava diariamente. Ele falava, eu preciso que você me dê uma... Eu falava, gente, não é possível, né? A pessoa é muito insistente, né? E aí, em determinada situação, eu tive a oportunidade ideal para colocar ele para fazer esse teste. E foi com o cliente ciente disso, inclusive. Porque ele tinha uma necessidade muito específica, por um tempo muito específico, e eu comentei com ele, eu tenho um fornecedor que eu não conheço o trabalho dele, mas ele quer muito
conhecer, que a gente conheça o trabalho dele, né? E aí, enfim, né? A história é longa. Mas é teu fornecedor até hoje? Um dos meus melhores fornecedores, até hoje. Porque ele realmente mostrou ali que ele largaria qualquer coisa para fazer essa oportunidade. Eu consegui ver realmente a maneira como era a empresa, como ele trabalhava, né? Como ele atendeu essa questão que fugia completamente de um contexto tradicional, né? De uma execução. E entendi que ele realmente tinha o perfil, né? E aí dali para frente foi só sucesso. Isso, Carol, vem para desmistificar muito uma questão que eu escuto muito nos meus treinamentos com as equipes de venda. Ah, mas é muito difícil fidelizar o arquiteto, é um desafio muito grande, às vezes eles não abrem espaço. E essa é uma prova que a gente tem de que sim, se você realmente faz um bom trabalho e você entrega uma boa experiência com a confiança que te é dada, sim, o arquiteto se fideliza a você. Então é muito importante esse teu depoimento para realmente desmistificar um pouquinho algo que eu escuto muito nos treinamentos. O arquiteto, para fidelizá-lo, tem que ser um fornecedor de muito tempo. Depende da situação. Eu acho que nesse caso, antes inclusive de a gente fazer essa tentativa com ele, eu fui buscar no mercado, né? Se alguém já tinha trabalhado com ele, enfim, ele realmente não era um fornecedor da área dos arquitetos, mas tinha muita vontade de ser, né? E aí, isso de certa forma ajudou, porque se você vai buscar um fornecedor hoje no mercado que tenha passado por alguma situação, ou então, né, tenha tido alguma coisa que realmente talvez não seja o perfil do nosso cliente, a gente já vai ficar, né, com o pé mais atrás. Mas nesse caso não tinha, e realmente são para esses que a gente também gosta de dar essa oportunidade, para quem realmente está enxergando que existe algo diferente, né? Então a questão do fidelizar passa pelo comprometimento, pela experiência, né? Porque não era uma pessoa que tinha acabado de abrir, né, o seu negócio, ela estava há muitos anos no mercado, né? Mas ela queria essa oportunidade, né? E hoje ela está comigo e com os melhores profissionais de Curitiba, tenho certeza. E está muito feliz porque realmente era o que ela queria. Mas é um alinhamento de propósito, né? E aí os fornecedores que querem isso, que querem fidelizar esses profissionais, eles precisam vestir a camisa do escritório, do projeto, da obra, da mesma forma que a gente veste, né? Então eles também sabem, os arquitetos que têm esse perfil e os que não têm, né? Então assim... Até porque o perfil do teu cliente é um cliente que não admite erros. Falando agora, Carol, a gente olhando para um propósito maior na arquitetura, falando dessa casa maravilhosa que você entregou, que realmente eu fiquei muito impressionada, né, com o visual, né, com todo o trabalho que vocês dedicaram ali, porque o resultado ficou primoroso, não só visualmente, mas realmente a gente consegue inclusive identificar o perfil das pessoas que moram, né, nessa casa. O que eu queria que você me contasse é o seguinte: para um arquiteto, para um fornecedor ir contigo para uma casa desse porte, a gente sabe que realmente é algo que é muito trabalhado, é uma relação de muita confiança. Mas é uma casa, a gente estava conversando aqui sobre o que é a arquitetura ideal para você. Quando você vai quando você vai projetar uma casa do início. A gente estava falando muito dessa questão de você conseguir ter a tua assinatura completa dentro de um projeto que às vezes dura 5, 6 anos. Conta um pouquinho o que é a arquitetura ideal para o teu escritório. Hoje o escritório ele tem esse foco, né? Isso é o que a gente ama fazer, que são esses projetos personalizados. Projeto arquitetônico residencial personalizado. Cliente que vai adquirir um terreno ou já comprou o terreno e que tem esse sonho de construir a sua casa, né? Então, hoje, 100% do escritório está focado nisso, em fazer esse atendimento personalizado para esse cliente para que a gente possa entregar o melhor resultado. E aí o melhor resultado não tenho a menor dúvida disso, conceber a arquitetura, o arquitetônico, com interiores, com o paisagismo, com a especificação externa. É um universo gigantesco de projetos. Com a mesma assinatura, o mesmo olhar e o mesmo conceito. Sim, porque tudo nasce integrado, né? A partir do momento que você está falando de fazer algo personalizado para um cliente, você não tem como eu conceber uma casa, uma fachada, sem saber onde que eu vou colocar aquela janela, porque tem a questão da insolação, dos recursos naturais.
tem a questão estética do projeto, mas tem o usuário dentro. E aí não tem, você pode resolver de N formas, qualquer problema na arquitetura. Mas uma casa que nasce do zero, com esse desejo do cliente também, de fazer o melhor que a gente pode fazer para ele, é muito trabalho, mas é o melhor do resultado que a gente pode entregar. E é o caso desse projeto, né? São 4 anos aí de execução. A gente tentou até contar já a quantidade de pranchas e detalhamento. É um negócio infinito mesmo. É muito desenho, é muito trabalho em escritório, em obra, com os fornecedores, para chegar nesse nível de resultado, né? Então, porque é ali onde a gente acredita que está realmente o melhor do que eu posso entregar para um cliente, e de me sentir 100% realizada e de falar, não, isso aqui realmente tem o nosso DNA. É a alma do teu escritório. É a alma do escritório, é o que nos realiza, é o que não tem preço, né? Todo o restante tem, mas isso não tem preço, de ver os clientes felizes e olhar para cada cantinho dessa casa e falar, a gente pensou em tudo que está aqui foi milimetricamente planejado, né? Então isso dá trabalho, não é para todo mundo, não é para todos os clientes também, né? Porque tem clientes que são mais generalistas, que já estão, né, não querem também se envolver dessa forma, mas é realmente hoje o que eu tenho convicção do que a gente pode entregar, da arquitetura que a gente se propõe a fazer, de melhor, né? É o melhor resultado, né? Ele vai viver a melhor experiência na casa dele, tudo que estava ao nosso alcance a gente colocou ali para ele, e o que eu sentia que não estava a gente buscou novas coisas para ele. Então é uma profissão que nos permite, né, essa atualização constante, e a gente vai realmente ter um resultado disso, é consequência dessa contratação lá inicial, que ele entendeu também a importância disso, né? Então, a grandeza de um projeto desse envolve, primeiramente, uma confiança extrema do teu cliente no teu perfil de projeto e no perfil de trabalho do teu escritório do início ao fim, nas tuas escolhas serem completamente sábias, né, e atentas, sensíveis em relação à necessidade do cliente, a um grupo de fornecedores que junto com você faz essa entrega. Realmente, Carol, a arquitetura é uma engrenagem muito complexa até você conseguir, depois de 4 anos de trabalho, entregar realmente a alma do projeto como você entregou, com a profundidade, a qualidade técnica que você conseguiu entregar. Então, parabéns, realmente ficou primoroso. Que bom, a gente está feliz com o resultado, os clientes estão felizes, os fornecedores estão felizes, estão curtindo e curtem, né, ainda o resultado de tudo isso, e é o que a gente quer realmente que aconteça, né, nas obras, porque a experiência da construção de uma casa, de um sonho, ela tem que ser assim, boa do começo ao fim, né? Todo mundo tem que estar feliz com o que está fazendo, todo mundo realizado, cada um na sua área, cada um com a sua especificidade, né? E o cliente no centro de tudo isso, contente, né? Com tudo que ele colocou ali, principalmente com a confiança que ele depositou no nosso trabalho. E depois de tudo isso que a gente conversou e todas as reflexões nesse papo delicioso que a gente teve aqui, eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você, Carol. O que é arquitetura para você? A arquitetura é a minha vida, não tem como desvincular, né? Como a gente começou falando da arte, né? E que me levou provavelmente para a arquitetura, que é uma expressão de arte, é hoje o meu dia a dia, né? Eu não saio de férias, mas a arquitetura não sai de mim, né? Estou em viagem, eu estou pensando, estou olhando um detalhe, estou buscando alguma inspiração, alguma coisa, então ela faz parte do meu dia a dia, eu vivo isso, né? E tenho certeza que nasci para fazer isso. Carol, muito obrigada por ter participado com a gente. Não foi surpresa nenhuma a riqueza do nosso bate-papo, eu já sabia que seria assim. Foi uma delícia ter você com a gente. Você é uma profissional que eu e toda a equipe do podcast admira muito. Foi por isso realmente que nós ficamos muito felizes com o teu aceite de convite. A gente percebe a alma, a dedicação, essa exclusividade em tudo que você faz. E como sempre, eu continuo te desejando todo o sucesso do mundo, que você possa realizar ainda mais propósitos de vida de clientes teus. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais, né, do nosso trabalho, do nosso propósito, e tenho certeza que esse podcast também é um sucesso, né? Já é um sucesso e é muito bom a gente compartilhar, né, tudo isso e falar do nosso mercado e falar daquilo que a gente ama, né?
Cumprindo os nossos propósitos, Cumprindo né, Carol? nossos propósitos, isso mesmo. Gente, assim a gente encerra o nosso terceiro episódio do podcast com uma arquiteta totalmente múltipla, inquieta e que nos traz um olhar muito dinâmico da arquitetura. No nosso quarto episódio, a gente volta falando sobre arte com o Felipe Demeterco, que é diretor da construtora Piemonte e que tem feito um trabalho muito interessante de disseminar a arte na nossa cidade. Até lá!